Retirada de um projeto de lei. Havendo o número regimental, invocando a proteção de Deus, nos declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao secretário Carlos Eduardo Ranz que faça a leitura de um trecho bíblico. Trata-se de 1 Tessalonicenses 4, de 11 a 12. Exortação à pureza, à caridade e ao trabalho. Procurai viver com serenidade, ocupando-vos das vossas próprias coisas e trabalhando com vossas mãos, como vos temos recomendado. É assim que vivereis honrosamente em presença dos de fora e não sereis pesados a ninguém. Obrigado, secretário. Seguindo, eu solicito que o senhor faça a leitura da ata de número 052, 2016. Ata número 052 de 2016. Aos 13 dias do mês de dezembro do ano de 2016, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a 46ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa, 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Lajeado. Presentes os seguintes vereadores: Heitor Luiz Hoppe, Adi Ceruti, Carlos Eduardo Ranzi, Hildo Paulo Salve, Sérgio Luiz Knipoff, Sérgio Miguel Rambo, Hélio José Lenhard, Djalmo da Rosa, Eloide Maria Conzatti, Delmar Portes, Antônio de Castro Schiffer, Valdir Sérgio Guiche, Carlos Antônio Kaiser, Círio Arnaldo Schneider e Lorival Everlin dos Santos Silveira. Verificada a presença do número regimental, o senhor presidente, Heitor Luiz Hoppe, abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. O secretário da mesa, vereador Carlos Eduardo Ranzi, lê um texto da Sagrada Escritura. A ata número 51 de 2016 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Expediente conforme o boletim número 046 de 2016 em anexo. Nada mais a tratar. O senhor presidente, após determinar a próxima sessão ordinária para o dia 20 de dezembro de 2016, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente, vice-presidente e secretário da mesa. Lajeado, 13 de dezembro de 2016. Carlos Eduardo Ranzi, secretário. Adi Ceruti, vice-presidente. E Heitor Luiz Hoppe, presidente. Obrigado, secretário. A ata de número 052 está em votação. Temos alguma emenda, alguma modificação a fazer? Caso contrário, consideramos a ata aprovada por unanimidade. O vereador Djalmo da Rosa está em consulta médica, informou que trará o atestado amanhã, então está assumindo no seu lugar hoje o vereador Paulo Gilberto Der. E também temos 2 pedidos aqui de afastamento por interesse, na realidade da vereadora Eloide, e o vereador Hernani também comunicou que está indisponível por esses 15 dias, e assim está assumindo a vaga o vereador Ricardo. Então, ao Paulinho e ao Ricardo, desejamos boas-vindas, uma boa estada. Eu peço que o secretário faça a leitura do pedido da Eloide e também na comunicação do vereador Hernani. Lajeado, 12 de dezembro de 2016. Senhor presidente, Eloide Maria Conzatti, vereadora da bancada do PT, Partido dos Trabalhadores, abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar licença para tratamento de interesses particulares pelo período de 15 dias, de acordo com o que preconiza o inciso 3º do artigo 75 da Lei Orgânica Municipal. Assim, solicito a convocação de meu suplente para que tome posse por este mesmo período, de 16 de dezembro a 30 de dezembro. Atenciosamente, Eloide Maria Conzatti, vereadora. Recebido aí pelo senhor presidente da casa. Da mesma maneira, dia 14 de dezembro de 2016, senhor presidente, Hernani Teixeira da Silva, suplente, vereador suplente da bancada do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência comunicar que, por motivos de interesse particular, não estarei apto na condição de suplente a assumir a vacância da titular da vereadora Eloide Maria Conzatti na Câmara de Vereadores em conformidade com o que preconiza a Lei Orgânica Municipal. Assim, solicito convocação do próximo suplente.
Subscreve Hernani Teixeira da Silva, suplente de vereador, também recebido pelo senhor presidente. Obrigado, secretário. Então, na sequência, o vereador Ricardo está assumindo hoje a sua cadeira. Solicito que o secretário Carlos Eduardo Ranzi faça a leitura do expediente de número 047, da data de hoje. Sessão ordinária realizada no dia 20/12 de 2016. Boletim número 047-4 de 2016. Expediente. Poder Executivo. Projeto de Lei número 266-4 de 2016. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar de R$ 25 mil. Projeto de Lei número 267-4 de 2016. Autoriza o Poder Executivo a repassar subvenção mensal ao Centro de Apoio às Associações de Bairros de Lajeado e a abrir crédito suplementar de R$ 60 mil. Projeto de Lei número 268-4 de 2016 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar de R$ 64.700. Projeto de Lei número 269-4 de 2016 autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção mensal ao Centro Terapêutico São Francisco. Projeto de Lei número 270-4 de 2016 aprova o calendário de eventos do município de Lajeado para o exercício de 2017. Projeto de Lei número 271-4 de 2016 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial de R$ 3.692. Projeto de Lei número 272-4 de 2016 autoriza o município a firmar convênio com a SLAM, objetivando o repasse de recursos do Fundeb. Projeto de Lei número 273-4 de 2016 autoriza o Poder Executivo a repassar subvenção mensal ao CEPRO, Associação Lajadense Pró-Segurança Pública. Projeto de Lei número 274-4 de 2016 concede direito real de uso de fração de 13.580 metros quadrados dentro de uma área maior da matrícula número 64.947. Projeto de Lei número 275-4 de 2016 autoriza o Poder Executivo a repassar subvenção mensal ao Centro Regional de Tratamento e Recuperação do Alcoolismo Central. Projeto de Lei Complementar número 10-4 de 2016 altera dispositivos da Lei Complementar número 001 de 2016, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Lajeado. Ofício número 704-4 de 2016, Gabinete do Prefeito. Poder Executivo solicita a retirada do projeto de lei número 247-4 de 2016, que trata da instituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, no âmbito da administração municipal para servidores em regime estatutário para reajustes. Ofício número 720-4 de 2016, Gabinete do Prefeito. Solicitamos a alteração da redação da ementa de redação do artigo 1º e a alteração do parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei número 274-4 de 2016, que trata da concessão de direito real de uso de fração de área urbana da matrícula número 64.947. Municipais. Secretaria de Trânsito, em atenção ao ofício número 699-4 de 2016, sobre a sinalização da rua José Schmatz, referente a atividades de condutores de veículos de aprendizagem. Estão inscritos os seguintes vereadores: Ricardo Evald, Heitor Luiz Hope, Adi Ceruti, em conjunto com Lorival Evelyn dos Santos Silveira, Antônio de Castro Schaeffer, Hildo Paulo Salve, Sérgio Miguel Rambo e Carlos Eduardo Ranzi. Obrigado, secretário Ranzi. Esse foi o expediente. Então, como todos os senhores viram, entraram 10 projetos de lei do Executivo hoje. Ou o líder de governo está orientado a solicitar acordo de liderança, ou provavelmente haverá convocação numa sessão extraordinária. Pedir acordo, ou, lógico, poderemos sim votar esses projetos na próxima terça-feira, mas precisamos... O Serginho pede acordo esse projeto? Nós limpamos a pauta, então depois o líder de governo ainda terá o seu espaço, depois para solicitar algum acordo. Sim, nós temos 10, eu depois encaminho para o senhor aí. Tá? Iniciamos então hoje o expediente com as falas individuais pelo vereador Carlos Eduardo Ranzi. Carlos Eduardo Ranzi, que é vereador do PMDB. O senhor tem 7 minutos regimentais. Senhor presidente, senhores vereadores, lajadenses, imprensa, funcionários da Câmara.
Gostaria de iniciar lembrando, se há possibilidade aí, senhor presidente, já foi deferido para essa casa, e talvez para a nossa última sessão, o convite ao secretário Bulé, para vir explanar a respeito da situação financeira do município, já foi aprovado faz duas ou três sessões. Seria de suma importância também para o acompanhamento de como será entregue este governo. Então, temos a oportunidade da próxima terça-feira, dia 27, termos a palavra do secretário Bulé, secretário da Fazenda do município. Inclusive, recentemente foi dar uma entrevista na rádio. Mas é interessante que tenhamos aqui nesta casa, até porque há uma continuidade bastante grande de vereadores que permanecerão na casa e, enfim, ter o acompanhamento. Falar que final de ano não é novidade nessa casa, nunca foi, o acúmulo de projetos CM. Os projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo, eles têm um prazo regimental no regimento interno, na lei orgânica do município, enfim, que diz que ele tem que ficar em torno de 30 dias na casa para ser votado e, enfim, existe uma datação para isso. Os projetos de lei CM, eles ainda hoje não têm uma certeza, na realidade existe uma incerteza quanto ao prazo de ser votado. E por isso a gente tem uma pauta aí, hoje de votação, que passa folgadamente dos 15 projetos de lei CM. Não quer dizer que todos esses projetos CM são apresentados ao longo do ano. Alguns deles foram apresentados bastante recentemente, até é bem verdade. E muitos desses projetos que estão na pauta de votação, eles foram dados ou pela inconstitucionalidade ou pela ilegalidade. Então, é só a questão de observar nossa ordem do dia. Isso é um problema porque cada vereador que tem um projeto que está indo pela inconstitucionalidade ou ilegalidade, ele tem um prazo de até 10 dias para se defender, para apresentar uma defesa quanto à votação do seu projeto. Por que ele acredita que não seja ilegal, por que ele acredita que não seja inconstitucional? Pois bem, boa parte desses projetos CM que estão à votação, ou eu apresentei ou participo do projeto. Então, desde já, nesse sentido, eu posso dizer que os projetos de lei CM número 13, número 30, 35, 49, 52, 55, 56 e 68, eu vou reter, eles estão na votação de hoje, eu retenho eles durante essa semana, desde já também já peço que coloque eles em votação na próxima semana. Entretanto, eu tenho prazo para apresentar a defesa e farei isso. Quanto a outros projetos que foram dados pela ilegalidade, mas vão seguir a votação, eu acredito que são projetos de interesse local. Eles têm fulcro, foram pesquisados junto com a comunidade, seu interesse a respeito, por exemplo, locação de imóveis imóveis que são locados pelo município, não pode ser locado por valor superior ao estipulado pela Comissão de Avaliação de Imóveis. É um projeto de interesse, senão por que existe a Comissão de Avaliação? Entende? Se a Comissão de Avaliação diz que o imóvel não vale mais que aquilo, por que vai se alugar um imóvel por um valor superior àquele? Então, são projetos de lei que são de interesse local e devem ser votados. E, apesar da ilegalidade que foi colocada pela Comissão de Justiça e Redação, acredito que tem que ser derrubada essa ilegalidade e ser votada. A gente também tem 2 projetos que nós apresentamos defesas desses projetos que a gente apresentou. Por exemplo, o CM31, de minha autoria. Autoriza a inclusão do ensino de noções de respeito e proteção dos animais na rede municipal de ensino. É legal. Existe o interesse local, inclusive foi consultado o COMED, o Conselho Municipal de Educação, a defesa está escrita, clara, que podemos votar sim tranquilamente o presente projeto, e inclusive, em 2015, foi votado neste plenário o projeto de lei número 36, de 2015, que se transformou na Lei Municipal 9.919. Na ocasião, o tema a ser incluído na pauta de estudos da escola da rede pública municipal era noções de defesa civil. Então já existe lei. Por este mesmo plenário foi votado. Outro projeto que a gente também apresentou e que foi a defesa, o projeto de lei CM número 42, que também é um projeto legal. O que acontece? A Estacione, ela coloca o seu ticket de cobrança em cima de cada carro e lá não consta a informação a respeito do quanto que ela está repassando aos cofres públicos municipais. Pois bem, para quem não tem familiaridade com a parte de programação, é uma questão da empresa incluir uma linha na sua programação, no seu programa, e lá vai começar a constar os 17,8% que cada munícipe, em cada ticket, está pagando para a municipalidade. Vamos lá.
Esse aqui é nada mais do que um resgate da Lei Federal número 12.741 de 2012, amplamente defendido tanto na mensagem justificativa do projeto quanto nessa defesa posterior que apresentamos. Mas, e aí eu resgato que nós temos aí uma quantidade imensa de projetos, vamos lá, são mais de 10 projetos que eu estou segurando essa semana para apresentar a defesa para a próxima semana, e daqui a pouco não vai dar tempo de apresentar todas essas defesas. E aí, eu e o vereador Adi Cerutti apresentamos hoje mais um projeto de lei, no caso, um projeto de resolução, porque justamente os projetos de lei CM são empurrados até o final do ano para serem votados. Isso em todos os anos. Ano após ano, vai chegando o final do ano, a gente vai vendo um acúmulo desses projetos a serem votados. E esse projeto de lei CM, que é projeto de resolução que a gente está apresentando, ele nada mais faz do que coloca o prazo no artigo 52 do nosso regimento interno, da lei orgânica, para ser votado, com prazo de 20 dias. É interessante que seja ao longo do ano, tão logo for apresentado o projeto de lei, para ser votado. Ou se vota favorável, ou se vota contrário, ou se arquiva, mas não se deixa, por exemplo, uma situação que nem essa que a gente tem, de ser votado uma quantidade grande de projetos CM ao final do ano. Quer dizer, vai dar mais tranquilidade, tanto para a apresentação da defesa, para votar favorável, para votar contrário. Então, é uma questão de regrar esse sistema que a gente tem da incerteza quanto à votação dos projetos de lei apresentados pelos senhores vereadores. A gente esperava, na realidade, uma revisão completa aí do nosso regimento interno, entretanto, acabou não saindo esse ano, é uma lástima, mas este ponto especificamente, ele é de interesse de todos os vereadores. Então, no sentido de salvaguardar aí os vereadores da próxima legislatura, apresentamos junto, então, o vereador Adi também, esse projeto de resolução. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ranzi. Na sequência, passamos a palavra ao vereador Hildo Paulo Salve. Hildo, que é vereador da Rede Sustentabilidade. Senhor presidente e demais colegas, a todos que nos prestigiam, aos funcionários dessa casa, à imprensa e a quem nos assiste, nos ouve em casa. Senhor presidente, inicialmente, cumprimentar aqui a secretária Marta Peixoto, que está aqui. Hoje de manhã foi inaugurada a calçada da Praça da Matriz e não tive a incumbência, por Vossa Excelência, mas lá como estava, tá, me manifestei ali por todos os colegas, parabenizando então a administração, a secretária, né, e aqui o presidente do Centro de Revitalização do Centro Histórico e do Bairro Centro, Ítalo Reale, e o prefeito municipal, o secretário David, vice-prefeito, todos por aquela obra, e agora nos comprometendo, aqueles que vão ficar na próxima legislatura, em que aquela praça ali, que se termine a reforma dela. Houve ali o problema do projeto de lei que o empresário ficou de fazer e não fez, né? Deu para trás. Então, que a gente consiga, nós que vamos ficar batendo em cima e que aconteça a verdadeira revitalização do centro da praça, que a calçada ficou boa. Também estive na sexta passada, antes da nossa diplomação, estive presente no lançamento do aplicativo, do app, e pode passar para os colegas ali, se não tem para todos, depois a gente consegue, é só pegar na Casa e Cultura. Também parabenizando especialmente o secretário David Olin e toda a sua equipe. Já instalei no meu celular, é de fácil instalação, e realmente isso vai trazer para o nosso comércio, especialmente para o nosso turismo, um avanço que não temos ainda como mensurar. Então, é algo inovador e que Lajeado está agora sim com uma janela aberta para o mundo. Parabéns. Senhor presidente e demais colegas, também protocolei requerimento para falar sobre a Seguridade Social. Outro dia estava juntamente com o pessoal da FETAG, CONTAG, ali na frente do INSS, onde eles estavam fazendo um manifesto toda uma manhã ali até 1h da tarde,
O que eu escutei lá, que ninguém é contra e que ninguém está alheio a que tem que existir mudanças, reformas. Mas outro dia o vereador Rambo trouxe, tá, um cálculo ali dos noticiários que apenas 2 dos agricultores, vamos dizer, pegou mais os agricultores que faleceram no último período, últimos tempos, teriam se aposentado antes de falecer. E é o que eles reclamam, vereador Ciro Schneider, que o senhor também, como eu, tem um pé lá na roça, certo? Eles reclamam isso, que a maioria não vive muito mais. E para nós que conhecemos a agricultura, eu acho que todos aqui, né, vereador-chefe, todos nós que conhecemos bem a agricultura, temos ali, como digo, um pé na agricultura, a gente sabe que o agricultor, ele começa a contribuir muito jovem. Muito jovem. Ele, a cada quilo de feijão que ele colhe e comercializa, ele, na verdade, ele está produzindo riqueza, e que sem essa riqueza, nós aqui na cidade não temos o que fazer. O que nós faríamos se o pessoal das nossas 400 a 600 propriedades que ainda trabalham com a agricultura, se eles parassem, e com todos os nossos municípios vizinhos, João Davi, né, Boqueirão, tudo mais, dizer assim, nós não vamos mais produzir, vamos tudo para a cidade. Agora nós somos tudo gente da cidade. E lá também pude me manifestar, e eu disse que todos nós não temos que ter uma guerra entre o homem do campo e o homem da cidade. Nós temos que ter irmanados e ver o que nós podemos fazer, inclusive quais as alternativas viáveis para que possamos, sim, aqui 50 anos, vereador Delmar Portes, os nossos netos poderem se aposentar, mas não só os netos do homem da cidade, como o homem do campo. Lá eu me lembrei que a minha nona, para quem não sabe, a OPA, eu não sei se é OPA, coisa assim que os alemães dizem, tá? Que a minha nona, ela faleceu sem se aposentar. E o nono com apenas um salário de aposentadoria, e no começo era meio do fundo rural. E esse povo, cada vez, como nós aqui na cidade também, que vamos envelhecendo, eles têm cada vez mais dificuldade, como nós. Mas eles, pelo trabalho árduo, de 365 e a cada 4 anos, 366 dias, eles têm uma dificuldade maior. É chuva, é chuvisqueiro, é geada, e eles têm que estar ali trabalhando, colhendo, produzindo. E, quando chega numa certa idade, se aposentava com meio salário e agora se aposenta com salário, tem um pouquinho de dignidade por tudo que eles fazem por nós, o homem da cidade. Então eu peço que aqui, irmanados, nós, o Legislativo de Lajeado, a gente pense junto, medidas e avaliação bem dessas medidas que o governo, alguma coisa tem que fazer, mas nós temos que avaliar a que ponto. E para não perdermos direitos, especialmente daquelas pessoas que mais necessitam da seguridade social, que é o homem do campo, não tenho dúvida nenhuma. Senhor presidente, seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Salve. Na sequência, passo a palavra ao vereador Sérgio Miguel Rambo. Sérgio Miguel, que é vereador do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, colegas vereadores, ao público aqui presente, à imprensa escrita, falada, televisionada, a gente fica um pouco assustado quando começa a se falar em reforma da Previdência, em reformas que estão vindo aqui, atingindo diretamente o povo brasileiro. E cada vez mais, lógico, que a gente se interessa por todas, mas a gente se procura conhecer mais a reforma da Previdência, realmente o projeto que está vindo para cá. E o que está sendo apresentado para a população brasileira, de que forma nós vamos chegar até nos aposentar, a própria Seguridade Social, como é que ela é financiada.
E nós tivemos, nesses dias, o protesto dos agricultores do município de Lajeado, da região, vieram protestar aqui perante o INPS, inclusive o vereador Hildo se fez presente, eu fui convidado, não estive na região e não pude participar. Mas, mesmo assim, a gente começa a acompanhar mais de perto a situação, porque é uma situação delicada. O que está sendo falado hoje de que a Previdência está quebrada, até pode ser que esteja quebrada mesmo, vereador Schaeffer, né? E nós fomos fazer uma análise de que como é que é distribuída a questão, só vou pegar a questão da aposentadoria. 90% dos aposentados não passam de um salário mínimo e meio. Então, quer dizer que 90% das pessoas ganham mais ou menos um salário mínimo ou máximo um salário mínimo e meio. Só que 10% das aposentadorias concedidas no Brasil, elas consomem 90% do dinheiro arrecadado. Isso é um dado alarmante, um dado muito preocupante. Como é que 90% das pessoas precisam viver com o mínimo e 10% das pessoas vivem com o máximo? Qual é a diferença entre produção, entre trabalho, entre cumprimento de carga horária, tudo que está sendo colocado para nós? Mas a reforma da Previdência vem justamente para mexer aonde? Mexer nos 90%. Enquanto que teria que fazer o contrário. Vamos começar a mexer, né, vereador Ricardo? Mexer nos 10%. Onde estão os maiores problemas que a gente enxerga, a gente vê acontecendo, pelo fato de que um agricultor no interior, mesmo ele recebendo um salário mínimo, que agora o governo achou que é um absurdo que ele receba um salário mínimo, vereador Círio, que eu acho assim uma falta de consideração com quem nos produz alimentos, quem mora na cidade e recebe o almoço, o café, o almoço e a janta do interior. Então não se considera mais nem o agricultor, nem quando ele for um senhor de idade. Conversando há um tempo atrás com o senhor, o vereador Círio conhece ele disse assim, eu se não fosse um salário mínimo de aposentadoria, eu seria um candidato a passar fome. Comecei a questionar ele disse assim, olha, eu com 84 anos de idade, minhas forças se foram, eu consigo ainda comprar ou produzir um pouco na horta, mas não consigo mais produzir feijão, arroz, muito, em quantidade suficiente para sobreviver numa propriedade. E ele colocou que uma pessoa na cidade, e conforme tem razão mesmo, que um idoso desse na cidade custaria para o município muito mais que o salário mínimo só em assistência social, se ele viesse morar na cidade. E a gente começou a analisar e realmente isso fecha, são questões que se vê que são reais mesmo. Na cidade se tornam muito dependentes, porque não tem mais nem lugar onde se sentar de acordo para tomar um chimarrão, descansar um pouco, manter a conversa em dia, manter a cabeça ocupada. Aí se vai para os eventos, onde é que eles são encaminhados, aí se vai para tratamento, vai para a farmácia, vai para o posto de saúde, e quando se vê, se realmente custa muito mais que o salário mínimo, e a qualidade de vida piora. Porque a gente sabe que quem se criou no campo, não é muito fácil se acostumar na cidade e ter que mudar todo seu jeito de ser, jeito de vestir, gastos, tudo em relação por morar na cidade. Mas os agricultores estão resistindo. E eu fico feliz com isso, porque, que nem o vereador Hildo disse, que cada um de nós temos um pé no campo e outro na cidade. Nós jamais devemos renegar as nossas origens e lembrar e pensar sempre que é possível mexer nos 10% da aposentadoria, que é o problema, não nos 90%. O vereador Ademar sabe muito bem, eu já falei muitas vezes, eu acredito que pessoas aposentadas com 37 mil reais é uma aposentadoria irreal para nós. Por que um precisa ganhar 37, 40, 70 mil, enquanto que as outras ganham um salário mínimo? Qual é a diferença de produção? Então, nós teríamos que olhar, porque como o agricultor é taxado por produção e não por salário mensal, ele é taxado por produção. Então, nós temos fazendeiros que deveriam estar com valor de aposentadoria muito maior do que certas pessoas que estão recebendo 37 mil reais. E, além disso, aposentadoria cedidas com 38 anos de idade, 42.
E ninguém quer mexer nessas aí. Ninguém quer mexer na aposentadoria dos ex-governadores, vereador Amaro. Ninguém quer mexer nisso. Ah, não, para o próximo sim, mas sempre para o próximo. Mas agora, no meu, não mexe. Então, nós temos que analisar dessa forma e nos unir, fazer uma junção aí, o campo e a cidade, principalmente defender os direitos conquistados, não quer dizer nenhum direito a menos, mas também nós podemos ceder e deixar, sim, aceitar reformas que são passíveis de melhorar a qualidade de vida e melhorar a possibilidade de aposentadoria melhor, e mesmo da Seguridade Social, que vai sofrer com a PEC que foi aprovada no Senado, agora a PEC 55 vai sofrer muito. Nós vamos ter os reflexos a partir do ano que vem já, nós vamos ter redução de investimentos na área de saúde e educação, que vai ser muito grave para nós, esses 20 anos que estão aí, que estão chegando. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Rambo. Na sequência, passamos a palavra ao vereador Sérgio Luiz Knipoff. Sérgio Luiz Knipoff, que é vereador do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores colegas vereadores, público presente, imprensa e assessores. Então, de imediato, eu vou solicitar aqui a lista dos projetos que entram na casa, que já entraram na última semana e que não estão na ordem do dia, para que a gente possa agilizar a pauta, tendo em vista termos apenas 2 sessões. Então, um dos projetos é o projeto 250, o 260, 266, 267, 268, 269, 270, 71, 272, 273 e 275. O 260, senhores, é o que aumenta a verba de livre movimentação do prefeito de 3% para 4%. Tá? Isso se deve, vocês sabem que esse 1% representa, não como foi dito na última sessão, 23 milhões, representa 2 milhões e pouco a mais, né? 2 milhões e 300, 2 milhões e 400 mil. Na verdade, esse dinheiro nem existe no caixa da prefeitura, né? Esse recurso é um recurso que podemos até discutir esse índice, não precisa nem ser 1%, mas isto, como a prefeitura já suplementou e já utilizou todos os 3% que tinha, qualquer suplementação que fizer para fechar a contabilidade vai ter que ser chamado uma sessão extraordinária até o final do ano. Então, fica a critério dos senhores, né, que índice pode ser aumentado de 3%, 3,2%, 3,4%, 3,5%, até 4%, onde consta o projeto, para que se possa dar um pouco mais de agilidade no acerto das contas do final, até o final do ano. Porque, caso contrário, caso não seja aprovado, né, com certeza nós teremos algum chamamento para a sessão extraordinária até o final da próxima semana. E também o projeto de lei complementar 010 de 04 de 2016. Isso é para acordo também, projeto de lei complementar. Mas só para complementar a questão da aposentadoria, do aumento da idade para conceder o benefício da aposentadoria, isso, na verdade, faz parte de um projeto muito maior. É um projeto que tende a modernizar a economia. Nós estamos diante de um grande projeto de nação, um grande projeto de Estado, que vai modernizar a economia. Eu não estou dizendo aqui que o PT tenha feito algo muito moderno, mas o que eu estou dizendo aqui é o risco que nós estamos correndo com essa dita modernização da economia desse país. Algo muito maior está por trás disso, senhores. E a gente só vai se dar conta com o passar do tempo, depois que todos esses projetos forem votados e aprovados pelo Congresso e pela Assembleia Legislativa. Não é só o aumento da idade para se aposentar, que vai pegar os nossos familiares, vai pegar todos os trabalhadores desse país. É a redução da idade para iniciar o mercado de trabalho. É qualquer coisa que possa reduzir o custo do trabalho nessa nação, para baratear o custo do trabalho para empresários, para grandes empresas. E pensem,
Se alguém se aposenta com 65 anos, se a expectativa de vida na nossa região é de 72, 73 anos, o cara vai contribuir 35 anos, vai se aposentar com 65, vai morrer com 74. Com 7 a 9 anos de aposentadoria, ele está morrendo de 35 anos contribuídos. Essa é a nossa realidade, a realidade que nós estamos vendo do trabalhador urbano e do trabalhador rural. Isso nós estamos vivendo nesse momento e vai ser aprovado, não tenham dúvidas disso, porque essa é a grande modernização da economia nesse país. E a desindexação do salário mínimo, então? Vocês vão ver o que vai ser o reajuste do salário mínimo daqui para frente. Nós aqui que ganhamos um salário de R$6 mil por mês, nós que temos as nossas atividades profissionais, não nos importa o quanto vai impactar o salário mínimo. Mas vai ver nas famílias que vivem com 1 ou 2 salários mínimos, o que isso vai impactar na economia da família, na compra do leite e do pão. E a terceirização, então, vereador Ricardo? Estão acabando com as leis trabalhistas e jogando para cima de empresas terceirizadas a responsabilidade de fazer a economia girar, como se as empresas terceirizadas fossem isentas de qualquer tipo de roubalheira ou corrupção. Nós todos acompanhamos o que acontece com a terceirização, tendo em vista as grandes empresas que foram ganhando licitações em cima de licitações nesse país, sendo agentes corruptores dentro desse processo que a Lava Jato está desbaratando agora, nesse momento. Então, se a terceirização fosse uma saída, essas empreiteiras todas teriam sido a solução desse país, e não foram. Então, esse projeto é um projeto muito maior, e nós estamos todos aqui presenciando o que está acontecendo no Congresso e na Assembleia Legislativa. Vendendo estatais como se o Estado tem que ser diminuído o tamanho do Estado. Ah, sim, vamos diminuir o tamanho do Estado, porque o Estado é muito grande, ele é perigoso, ele começa a se infiltrar na economia do país. Mas quando os bancos e as empresas quebram, vereador Ricardo, a quem eles recorrem? A quem eles pedem socorro? Ao Estado. É o Estado que eles vão buscar. É lá que eles vão buscar recursos para saírem da sua crise financeira, do seu problema econômico. Então, nós estamos diante de uma situação em que o trabalhador é que está sendo prejudicado. E as pessoas que estão rindo dessa situação, prestem atenção no que vai acontecer no início do ano que vem. Prestem atenção. A economia vai melhorar para quem? Quem serão os grandes beneficiados com essa modernização da economia? Deixamos de falar em solidariedade, deixamos de falar em justiça, deixamos de falar em comprometimento social, deixamos de falar de valores em cima do lucro, em cima do benefício de grandes empresas e de grandes bancos que se beneficiam desse sistema de redução do valor do trabalho. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sérgio Luiz Knipoff. Na sequência, passo a palavra ao vereador Hélio José Lenart. Hélio José, que é vereador também do Partido dos Trabalhadores. Abro mão. Obrigado, vereador Hélio. Seguindo, então, passamos ao vereador Ricardo Ewald, que sorteará 7 minutos regimentais, conforme prevê o regimento. O Ricardo também é vereador do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, assessores, empresários, e você que está me escutando e vai me olhar em casa, me escutando em casa. Não tenha dúvida que a pauta, semana passada, como eu ia assumir, assisti a sessão aqui, vários vereadores se pronunciaram na questão da reforma da Previdência. E eu, como dirigente sindical, trabalho numa entidade sindical, tenho sim essa preocupação. Nós temos uma certeza na vida, vereadores e a comunidade, é a morte. Outra certeza, todo trabalhador que tem carteira assinada, um dia pensa em se aposentar. Só que essa certeza, o governo golpista do Michel Temer está tentando tirar de nós. Porque muitos de nós não vamos chegar aos 65 anos, e como é Serginho Knipoff, não é 35 anos de contribuição, são 49 anos de contribuição. Esse direito vão tirar de você, trabalhador. Você, agricultor, não vai chegar nessa idade. Você, mecânico, servente de pedreiro, servidora doméstica, não vai ter condição de trabalhar. Você que carrega móveis numa empresa, vai chegar nos 55, 58 anos, a empresa vai te dispensar do trabalho, vereador Delmar.
E você vai faltar 6, 7, 8 anos para se aposentar, porque tu não vai ser recontratado, não vai ser recolocado no mercado de trabalho. Essa é a gravidade da reforma da Previdência. Vereador Rambo, vereador Salve, querem mexer na base, o trabalhador vai ter que pagar essa conta. E quem causou o rombo não foi o trabalhador, é a má gestão lá em cima, é os corruptores da Lava Jato, são as grandes empreiteiras, as grandes empresas, os grandes empresários que sonegam impostos nesse Brasil e não são cobrados. Isso acontece em nível de Brasil, acontece em nível de Estado e acontece em nível de Lajado. É só chamarem na Receita Federal, os maiores devedores da Receita Federal em Lajado. São grandes 10 empresas em Lajado. São milhões que são sonegados. Estou falando em Lajado. Imagine em nível de Estado, imagine em nível de Brasil. Qual é a solução? A solução é nós fazer pressão, sim. Quem é que vai decidir por nós isso, vereador Schaeffer? São os deputados federais, são os nossos senadores. Muitos de nós aqui fizemos campanha para alguns deputados federais que se elegeram lá em cima. A bancada do PP, dos meus colegas vereadores, fez campanha, elegeu 6 deputados federais. Algum vereador que pediu o voto para você votar em tal deputado federal, agora é a hora de chegar no teu vereador e dizer assim, ó, você pediu para me votar em tal deputado federal, eu quero que você ligue para esse deputado federal dizendo que eu não aceito essa reforma da Previdência. Botaram a população na rua ano passado, vereadores Carlos Eduardo Ranzer, para pedir o impeachment da Dilma e dizer fora PT. E diziam que não era um movimento político, diziam que era pela corrupção do Brasil, queriam terminar com a corrupção no Brasil. E olha as denúncias que estão acontecendo hoje da Lava Jato. Tem alguém sendo preso, além do Eduardo Cunha, de outro partido que não seja do PT? Vamos fazer a população foi atrás do Pato e atrás da Fiesp, dos empresários do Brasil, patrocinada pela Rede Globo e pela Fiesp. Agora a população, vereador Delmar, é que vai pagar o pato. Sobrou para ela pagar esse rombo. Sobrou para ela, sim, o governo golpista do Michel Temer, junto com aquela bancada de deputados que aplicaram o golpe, estão querendo, sim, fazer o trabalhador brasileiro ser a pessoa e o aposentado do Brasil. Eu tenho aqui dados. A entidade a qual eu trabalho distribuiu 4.000 cartilhas no comércio, para os comerciários e para os comerciantes, do que é a Previdência. É balela dizer que a Previdência tem rombo. É só cobrar. Quem são os inativos? É só cobrar quem está devendo da Previdência. As grandes empresas que sonegam, essas grandes empresas também estão sonegando para a Previdência Social, para a Seguridade Social. Nós temos aqui Círio Schneider e vereador Valdir, que foram secretário da Agricultura, que vocês trabalharam com os agricultores. Nós temos hoje 9,2 milhões de aposentados da agricultura que vivem com o salário mínimo. Nós temos 12,9 milhões, 900 mil aposentados com salário mínimo na cidade. Nós temos hoje mais de 5.400 municípios do Brasil, 3.996 municípios vivem de 70% da renda dos aposentados. Vocês sabem bem que muitos municípios, vereador Heitor, tu que veio do interior, municípios pequenos que se emanciparam de Lajado, depende da renda do aposentado e do agricultor aposentado. Essa desintegração do salário mínimo, da receita, do aumento do salário mínimo para os aposentados, Paulo Gilberto Dero, tu que entende de números, vai mexer na economia desses municípios. Gente, não podemos aceitar isso. Temos que fazer o quê? Vamos para a rua, vamos bater panela, vamos trancar as BR, vamos fazer o quê? Pasmem, gente. Tem 282 pessoas votaram no Alceu Moreira, aquele que o senhor botou, fazendo o pronunciamento que todo mundo que se aposenta cedo, vereador Salve, é vagabundo, não tem direito a se aposentar. Muitos desses deputados se aposentam com 1 ou 2 mandatos. E como diz o vereador Rambo, né, vamos mexer na sonegação, vamos mexer nas grandes fortunas, na taxação das grandes fortunas, vamos mexer na tabela do imposto de renda. Não é justo uma pessoa, vereador Valdir, que ganha R$6 mil, paga 27% de imposto de renda, e a pessoa que ganha R$50 mil paga os mesmos 27%, quem ganha R$300 mil paga os mesmos 27%. Qualquer país desenvolvido do mundo, essa taxa aumenta. Quem ganha R$100 mil tem que pagar 50% de imposto de renda. Isso é justo, porque essa pessoa vai poder viver com R$50 mil. Essa mudança que tem que ser feita. Querem mexer na economia? Querem mexer sim. Aonde? No bolso do trabalhador, no bolso do aposentado, no bolso do agricultor. Gente, não é assim que se faz isso. Esse país, da maneira que querem conduzir, da maneira que querem fazer isso, não se aceita.
Como o vereador Rambo disse, o teto salarial no Brasil está sendo botado agora no STF, é R$33 mil, vereador Delmar. E nós temos juízes do Poder Judiciário, nós temos aposentados em grandes empresas e outros setores ganhando mais de 70, 100, cento e poucos mil reais. Os próprios juízes que julgam isso estão ganhando acima do teto. Eles não respeitam isso, em nível de Brasil e nível de Estado em Porto Alegre. Eu acho que lá já não tem ninguém ganhando acima de 33 mil, algum servidor público não deve ter. Mas são essas questões que têm que ser mexidas. O rombo está aí. O rombo não está no bolso do trabalhador, que ganha até R$2 mil. Não está no bolso do industriário, Lourival. Não está no bolso do comerciário. Não está no bolso do trabalhador rural. Não está no bolso das pessoas que fazem a economia de Lajeado movimentar e dessas economias dos municípios menores movimentar. Isso não pode passar. Eu conclamo a população e aos trabalhadores para ficar atento a essa discussão que vai vir em fevereiro e março do ano que vem. Se nós ficarmos quietos, esses deputados e senadores, sim, vão aplicar o golpe no trabalhador brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Paulinho Nero. Obrigado, vereador Ricardo. Na sequência, passa a palavra ao vereador Paulo Gilberto Der. Paulo, que é vereador do PMDB. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos presentes. Realmente a questão da Previdência é complexa. Alguma coisa eu concordo até que tenha que ser feito. Mas 49 anos de contribuição é muito. Mas só queria citar o caso de um amigo meu que se aposentou aqui no Brasil, que pagava o facultativo, mas trabalhou 35 anos na Inglaterra. Atualmente, não vou citar o nome dele, porque eu não pedi para citar o nome dele, atualmente ele se aposentou aqui, com o teto, inclusive, né? Ainda não recebeu, mas encaminhou, porque ele estava com 39 anos de serviço aqui, pagou facultativo, e 56 anos de idade, fechou os 95. Só que lá na Inglaterra, ele só vai se aposentar com 65 anos, mesmo ele tendo 56, é por idade. E existe apenas 4 países no mundo ainda que não é por idade. Eu concordo que tem que fazer uma diferenciação, tem que botar um período mínimo para ter direito, já alguma coisa tem que ser feito. Mas eu, a princípio, eu penso o seguinte, cada trabalhador devia ter sua conta, como tem do Fundo de Garantia, deveria ter sua conta do INSS, e ali vai ser o dinheiro. Você chegar lá nos 60 anos, não tem mais condições de trabalhar, eles vão calcular, você pode ganhar tanto por mês, pela expectativa de vida, quanto você tem no banco, na sua conta. No nosso regime estatutário aqui, que foi instituído, parece que vai ser assim, cada um vai ter sua conta. Vai ter um bolo só e cada um vai ter seu indexador, eu acho que é assim que vai ser. E outra coisa, o problema maior hoje da Previdência, o dinheiro vai para um caixa único lá e some, é destinado para outras coisas. A gente sabe que se o sistema, desde o início, tivesse deixado o dinheiro lá, naquela conta, hoje, de repente, não faltaria dinheiro. Falta o que foi destinado para outras coisas, para construir Brasília e outras coisas que, né? Tem coisa, eu acho que estão pisando com muita força no acelerador, mas tem coisa boa. Eu sou a favor de certas mudanças que tem que fazer, que vão ser feitas, que nós temos que ter reformas para acompanhar o mundo. O Chile fez várias reformas, o Chile hoje é o país que mais cresce na América do Sul. Tá? Inclusive, lá fizeram a reforma da Previdência deles também. Vamos ver como é que é lá, vamos ver como é que é em outros países. Não vamos só reclamar, né? Só que temos que ver como é que funciona em outros lugares, né? Nós temos, claro, uma aposentadoria mínima, vai ser 25 anos de contribuição, que me parece muito, né? Hoje é 15, né? 180 meses, também acho muito, até porque muitos não vão contribuir isso, nem querendo. Tem coisa boa que está acontecendo desde que o Temer assumiu até agora. A inflação é 3%, 3,5% do período de 7 meses, né? Que se fosse contar uma inflação anual, não ia dar 5% hoje. Tanto é que está reduzindo até as negociações coletivas. O Sindicato Metalúrgico em São Paulo me parece que fechou em 8%. O salário. Como o salário mínimo vai aumentar em 8% também, é muito pouco, eu concordo que é pouco.
Só que num PIB negativo, dá mais que a inflação. Sabe que o país suporta? Nós temos que... E tem uma questão, claro, de repente muitos empresários realmente vão ser beneficiados, como disse o doutor Sérgio, mas nós temos que analisar por outra coisa, nós temos que gerar mais emprego, as empresas têm que ir bem, hoje muitas empresas estão com 30% da capacidade ociosa, essas empresas não vão pegar mais gente enquanto que não tiver com capacidade quase plena, antes não vão empregar ninguém, né? Vamos ver, eu acho que essa reforma nós temos que aguardar, assim como está, realmente ela é muito dura e vai ser difícil, mas alguma coisa tem que ser feita, porque principalmente, e aí eu concordo plenamente, ninguém poderia ganhar mais que o teto. Que quer, vai fazer sua privada, mas não o Estado bancar. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, só para dizer, diz que antes de 1990 ninguém pagava nada de contribuição para a aposentadoria. Olha como é que está o Estado. Paga mais em inativo hoje do que os que estão nos ativos. Uma questão, só para relembrar. Eu pedi um dia para um deputado estadual, se eles iam dar aumento para os funcionários. Não, nós vamos dar porque nós temos dinheiro. Aí eu fiz uma segunda pergunta para ele. E quem paga o pessoal de vocês quando se aposenta, que se aposenta pelo valor integral que estão recebendo, e a gente sabe que tem assessor recebendo 20 e poucos mil, quem paga é o executivo, claro, aí é fácil. Na hora de se aposentar, empurra para o executivo. E agora o governador quer mexer no 10º para repartir o dinheiro. Em cima disso tem que fazer cálculos e é por aí mesmo, e tem que mexer mesmo. A gente tem conhecimento, ele está certo. Tem coisa ali que está errado no projeto dele, mas tem muita coisa que está certo. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo Gilberto Der. Queremos saudar aqui a presença do secretário da Agricultura, Serviços Urbanos, secretário Marcos Salvatore, secretária Marta Peixoto, Planejamento, presidente do Comitê Gestor, Centro de Revitalização, Centro Histórico de Lajeado, senhor Ítalo Reale, futuro secretário do próximo governo, sempre aqui presente também, senhor Guinter Maier, liderança da JCI, ex-presidente, ex-integrante, também o vereador de Mussum, Jonas Caron, demais pessoas da comunidade que nos acompanham, a imprensa, também temos aqui o vereador Marcos Schiffer, futuro vereador, eleito para a próxima legislatura, obrigado pelas presenças, também a comunidade em geral que nos acompanha, e a imprensa sempre importante para levar os nossos debates para as pessoas que estão em suas casas. Passo a palavra, então, ao vereador Delmar Portes, Delmar, que é vereador do PSDB. O senhor tem o seu tempo regimental de 7 minutos. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, assessores, imprensa. Enfim, a gente não está encaminhando mais nada, nenhum pedido no boletim, porque eu acho que o governo está no fim, na semana que vem. E por que a gente nota na comunidade e que a comunidade ela está bastante preocupada e, para que não dizer, até revoltada com as condições que estão as ruas, as estradas, algum calçamento, que não acreditavam que um município forte economicamente, uma gente trabalhadora, que Lajeado tem e trabalham, chega no final de um governo assim, nessas condições. E por isso que a gente não encaminha mais nada, porque vão deixar trocar, inclusive eu vou sair também. E dizer que realmente, seu Eva, eu também estou muito preocupado, mas muito preocupado mesmo, né? O que vai ser
dos meus netos, ou mesmo meus filhos, né, que estão entrando no mercado de trabalho agora, uns já estão há mais tempo, porque não é possível aceitar que um trabalhador que trabalha na indústria, no comércio, agricultor, tem que trabalhar 49 anos para ter uma aposentadoria cheia e vai ser muito inferior aos atuais 4.700, 4.800, que já é um salário que dá para viver, mas não dá para esbanjar nem um pouquinho, porque não consegue passar um mês vai terminar antes. Eu sempre mostro, digo, o exemplo do senador, ex-senador Pedro Simão, que sempre foi visto como um grande político, um grande homem, uma grande pessoa, mas projetos mesmo que ele apresentar no Senado a gente viu muito pouco. Ele ganha 3 aposentadorias. Ele ganha uma como governador aposentado, disse que no início ele abriu mão, que não poderia mais abrir mão, que não conseguia viver com o resto. O resto, eu digo, ele é aposentado com valor cheio na Assembleia e é aposentado com valor cheio no Senado Federal. Pedro Simão, que é do PMDB. Eu também não tinha visto ainda, nesses 29 anos, vereador Sérgio, aquilo que foi passado na tela semana passada, que o senhor passou, do Alceu Moreira, que ele dizia que chega de vagabundaria remunerada. Não, eu não sou, pô, eu falta ainda algumas coisas. Espero me aposentar no ano que vem. Mas aposentar gostaria de aposentar para ter um pouquinho de dignidade na velhice. Agora, vamos fazer um exemplo que o senhor representa aí, que é o comércio, comerciário. Quando as pessoas pedem, ou pediam um tempo atrás, para contratar um comerciário, teria que ter uma boa apresentação. Agora acho que não passou isso aí, mas sempre era com boa apresentação. Tá? Como é que uma pessoa vai ficar 49 anos, ou 45, 44, de pé na frente de uma loja, esperando o cliente chegar? A coluna dessa pessoa vai suportar, a coluna do colono vai aguentar, a coluna do funcionário da BRF, da Minuano, vai aguentar. O que vai acontecer? Eles vão chegar aos 50 e poucos anos e vão ser demitidos. Na verdade, essa lei não é para aposentar com 65, essa lei é para não aposentar as pessoas. Não vai ter mais aposentadoria para operário. Pode ter quem trabalha no escritório, quem tem o privilégio de ter uma profissão um pouco menos pesado ou que causa trauma ao corpo da pessoa. Né? Nisso aí eu tenho que concordar com vocês. Né? Agora, a gente tem que entender, a gente sabe, na verdade, que o Brasil vive uma situação muito difícil. Agora, não é o NPS que é o culpado disso. Porque se o NPS não tivesse construído a Itaipu, não tivesse construído mansões para as pessoas, para pagarem R$1.000 hoje, ou R$100, daqui a 30 anos continuar pagando os mesmos 100 sem reajuste, aí realmente é uma preocupação muito grande. E o que nós vamos fazer? Vai passar
esse projeto vai passar na Câmara, vai passar no Senado, porque aqueles senhores que estão lá nos representando, eles já estão aposentados, eles já estão em outro nível de vida, porque se não roubaram muito, eles têm outra fonte de renda. Agora a preocupação é muito grande, né? E eu quero ver o que vai... E o próprio salário mínimo, porque se essa lei tivesse entrado em vigor há 20 anos atrás, hoje o salário mínimo seria de R$ 400. Por isso eu lamento muito, não sou a favor dessa lei, sou totalmente contra. Agora, que saquearam o Brasil, saquearam. Todos os partidos. Obrigado. Obrigado, vereador Delmar. Na sequência, está com a palavra o vereador Antônio de Castro Schaeffer, do PMDB. Senhor presidente, senhores vereadores, não sei sobre a lei da NPS, agora só sei dizer uma coisa, que teriam que tomar uma providência. Alguma coisa teria que ter feito. Aqui, em outra cidade, Lajeado, eu conheço centenas de pessoas que vão lá no NPS, cadeira de roda, de muleta, e saem dela aí, botam a cadeira de roda no alto e saem caminhando e vão embora. Que trabalham, que estão encostados e trabalham com peso que carrega 20, 30 quilos em cima, faz da coluna, encostado no NPS. Alguma coisa tem que ter feito. Senão, vai o fim a quebrar. Alguma coisa teria que ser feita. Eu acho que nessa varredura tem que ser feito. Porque eu conheço centenas aqui que ganham do NPS, vai até 2 muletas lá no NPS. Chegou dali, sai aí, o filho leva embora as muletas que eu vou embora. E trabalho em outros lugares. Senhores, aqui, aos 15, 20 dias atrás, eu falei do militarismo tomar conta. Fui criticado e disse que não era possível. Agora eu pergunto aos senhores, todos os vereadores, me diga qual é a solução. Qual é a solução? O Senado está minado. Câmara dos Deputados está minado. Quem vai comandar esse país? Quem? Não sendo o militarismo tomar conta. Me diga Estão todos envolvidos. Agora parece que tem mais 70 e poucos envolvidos, é todos. O Senado podre e a Câmara dos Deputados também. Então me diz, qual é a solução? Me diga uma pessoa. Um vereador, colega, me diz, não, vereador, existe a solução. Qual é a solução? Não é fazer uma limpa, fechar o Senado e entrar os milicos? Comandar? Já era para ter entrado. Há muito tempo. Há muito tempo. Há muitos anos já poderia ter entrado. Está aí agora. Eu quero ver o fim ainda. Nessa casa eu fui criticado e diz, olha, que não vai ter saída, os milicos vão tomar conta. Então o que vai acontecer? Não tem saída, Delmar. Qual é a saída? Me diz a saída. Se o Senado estão tudo envolvido, deputados estão envolvidos, todos os partidos. Sérgio Moro. Tudo envolvido, Delmar. Pergunta assim, então me diz um, vereador, esse vai salvar, meia dúzia vai salvar o país. Ninguém vai salvar o país. Não sendo militar, voltar e barrer, fechar. Eu me lembro quando eu era motorista, eu estava lá em Osório, era meia-noite. Eu liguei o rádio para levantar, liguei o rádio, fechado o Senado. Fechado o Senado. Fecharam tudo, limparam. Isso teriam que ter feito já, que eu garanto que já estaria o país nosso, não teria quebrado, não estava quebrado, não tinha o que está acontecendo hoje, entendeu? E para mim não tem saída. Eu chego em casa, eu vou correndo, olhar as notícias, não tem saída, não tendo botar aqui no nosso país os milicos tomar conta de novo. Não adianta, porque não tem partido nenhum. Fala, Serginho. Não vou falar nada. Não, é isso aí, Serginho, não adianta. Se você me responder, Serginho, tu é mais inteligente que eu, tu é médico. Me diz qual é a saída. Me responda qual é a saída, Serginho. Qual é a saída? Tudo menos a ditadura, né? Sim, mas mas então me diz uma, qual é a saída que nós temos hoje no nosso país? Tudo menos a ditadura, velho. Não, mas quem? Então me aponta uma saída assim, não. Tudo menos a ditadura. Fulano, João, o Pedro, o Paulo, vai nós salvar o país. Verdade. Quem, Serginho? Quem? Não é barrer tudo lá de dentro. Inclusive aí os poderá das câmaras, botarem todos novas eleições, barrer tudo que está lá, poderá vir, mas caso contrário, pode, faço questão. Vereador,
como diz o vereador Sérgio, tudo menos a ditadura. Nós temos vereadores, na idade do senhor, outros vereadores passaram pela ditadura. Né? Ou poderá com só que saudade a gente, assim, ó, vereador, existe uma Constituição, é só nós respeitar a Constituição brasileira, que todos teriam que respeitar a Constituição brasileira. Respeitar as leis, não teríamos problema. Tá, mas é só isso. então me diz quem é que vai respeitar Vamos ter, o nós temos Brasil? que Se está o cobrar. Senado mentido, se está os deputados, tudo enrolado. Vamos cobrar e vamos escolher melhor os nossos representantes de Brasília. Mas quem vai recolher? O povo não sabe votar? Ah, não fale isso, que o povo sabe votar sim. Mas aonde? Então tá aí. Sabe votar sim. Não vamos, não adianta. Não vamos menosprezar a inteligência do povo brasileiro. Olha, eu não vou estar aí agora, o ano que vem não vou estar aí, mas ainda estou dizendo, não vai terminar bem esse nosso país da maneira que está levando. Porque um arrasta o outro, e vão arrastando, não vai sobrar ninguém. Ninguém, ô Dorival. Ninguém, não está sobrando ninguém. Agora eu te pergunto quem? Formam umas leis de madrugada lá, baixam umas leis de madrugada para se favorecer si próprio. Estão lá fazendo as leis deles. E quem paga? É o povo. Eu não sei até hoje por que o Exército não se manifestou, não entendo até hoje, com tantos anos que vivi naquela época. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Naquela época, gente boa, gente trabalhador, não teria problema. Mas não teria problema naquela época. Trabalhavam tranquilo. Hoje os presídios estão cheios. Os vagabundos estão aí, milhares, e cada vez mais. Vai chegar um ponto que vão entrar na sua casa, na casa de qualquer colega aqui, botar um revólver na cabeça, mandar para fora e ficar de dono. Não adianta mais presídio. Eles não matavam, vai. vereador. Não tinha presídio porque eles matavam. Mas está certo. Está certo. Mas o vagabundo, quando não tem solução, tem que matar. Daí não incomoda mais. Cada vagabundo que morre é uma limpa no país, é uma limpa. É uma limpa, isso a menos. É uma milhão a menos que dá na roça. Não incomoda mais. A minha opinião é essa. Entendeu? Cada um pensa como quer. Tinha corrupção igual, vereador. Serginho, eu falo o seguinte, não tem solução. Vereador. Tem um preso que vai, mata, fica 30 anos na cadeia. Eu conheço, hoje de manhã estava falando com o rapaz, ficou 28 anos na cadeia. O rapaz, hoje de manhã, ele me disse, vereador, digo, o nome dele, eu não vou dizer o nome, mas diz assim, vereador, 28 anos na cadeia. Ele ficou, e ele disse, vereador, eu devo ficar aí, o quanto vai ficar? Eu fico aí uns 2, 3 meses, eu estou enjoado, já está na rua, faz 2 meses que está na rua. E vai aprontar, não leva 2 meses. E outro que eu conheci, Serginho, que tomou 12 anos, ficou uma semana. E diz, olha, eu vou começar a aprontar porque eu quero voltar lá para dentro. Lá eu tenho boi, tenho comida, tenho tudo. E aí qual é a solução? Me diz qual é a solução. Qual é a solução se não derem trabalho, Serginho? Não tem, Serginho. Não tem. Não existe, Serginho. Não tem recuperação. Ou muda o sistema, não tem. Pode fazer milhões de presídios. Cada vez vai ser pior. O vagabundo se sente bem lá, nós pagamos comida, fica 30 anos nós dando boia preso. Obrigado, vereador Schaeffer. Obrigado, vereador Schaeffer. Na sequência, passo a palavra ao vereador Valdir Sérgio Guiche. Valdir, que é vereador do Partido Progressista. Senhor presidente, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores, autoridades já nominadas, assessores, público que assiste, amigos da imprensa. O vereador Sérgio, líder do governo, pede hoje a co-lideranças de 11 projetos. Fiz uma análise rápida e é importante que nós votamos, principalmente 10 aí, que são subvenções mensais a partir do ano que vem, que dá uma tranquilidade para essas entidades aí, poder se organizar, já se planejar, porque o projeto sendo aprovado hoje, a entidade, porque a próxima sessão será depois do Natal, se não houver uma extraordinária, que dificilmente escapamos disso. Principalmente o projeto número 250, onde o prefeito pede uma suplementação para a manutenção da frota de veículos, onde nós temos ainda um saldo de R$ 905. Chegando ao final do ano, muitas coisas têm que ser feitas, há dificuldades em termos de verba, combustível, uma série de coisas. Então é importante que se aprove isto também. A questão, vereador Sérgio, da livre movimentação de 1%, eu tenho minhas dúvidas.
Legalmente eu tenho minhas dúvidas. O orçamento, a peça orçamentária, tu tem a flexibilidade de, durante o exercício, jogar com as rubricas. Agora, aumentar a livre movimentação, porque ela estava pré-determinada, em 3%. Em cima disso, se organizou e se trabalhou durante o exercício. Então, eu acho que cabe aqui os líderes entenderem ou não, mas porque se houver necessidade, a Câmara está de mãos abertas, modo de dizer, para aprovar e auxiliar, se for possível, mas desde que sejam encaminhados os projetos para essa casa, que nós tenhamos assim a oportunidade de analisá-los um por um. Então, os demais projetos, pacificamente, são subvenções e principalmente 250. Nós temos hoje, senhores colegas vereadores, 15 projetos de lei de iniciativa do vereador Ranzi. A comunidade, aliás, a Comissão de Justiça e Redação deu pela ilegalidade. O que ele pretende? Reter os projetos para fazer uma defesa. Conforme o regimento interno, ele teria 5 minutos. Imagina se ele tivesse 5 minutos para cada projeto, na próxima sessão, o que ele quer? Ficar discutindo 75 minutos de projetos que já foram dados pela ilegalidade. E com certeza, vereador, não adianta o senhor fazer parecer o plenário vai votar conforme o parecer inicial da Comissão de Justiça e Redação. O senhor pode trazer parecer o que quiser. Este plenário vai saber respeitar a comissão. E ela foi respeitada o tempo todo. E esses projetos, senhor presidente, se o senhor analisar, todos estão assinados pela presidente da comissão com mais de 30 dias. Portanto, o vereador tinha conhecimento da ilegalidade, mas ele está retendo para si, para ter mais uma oportunidade, vereador-chefe. Mais uma oportunidade de ficar discutindo, o projeto no valor do dia, e faz um carnaval aqui dentro, e volto a dizer, vereador, não adianta. Não adianta vir aqui fazer carnaval, que o parecer vai ser mantido. Esse plenário é soberano e eu conheço meus colegas. Então, por favor, repense e, quem sabe, toma uma grandeza e retira esse projeto de lei. Retira eles para não serem rejeitados. Outros projetos, vereador Sérgio, tem várias entidades ainda que recebem subvenções mensais, que sejam agilizados esses projetos, até convênio com o Hospital Bruno Borne e outros tantos projetos aqui, para nós não chegarmos no início do ano e até a nova administração se organizar em termos de secretaria, ter a iniciativa de mandar esse projeto de lei para cá, e venha atrasar em cima das comissões e a entidade venha se prejudicar, principalmente com o seu pessoal que tenha mantido essa seriedade, e o município sempre tem tido essa seriedade também dos repasses financeiros. A exemplo de hoje, por exemplo, o projeto de lei, que está na ordem do dia hoje, as subvenções não foram aumentadas para nenhuma entidade. Todos os valores para 2017 são os mesmos para 2016. Então, o que acontece? Já há entidades aí procurando vereadores e preocupados, porque, obviamente, houve um aumento de pessoal, e nós tínhamos de praxe, e a administração deve ter de praxe, se ele está aumentando os seus impostos em praticamente 10%, automaticamente vai aumentar os seus funcionários também. E aumentando os seus funcionários, é lógico que os funcionários das entidades com quem nós temos convênios, também são obrigados, por força de lei, a aumentar a folha de pagamento. Então, a despesa automaticamente vai aumentar, e se faz necessário, na próxima administração, encaminhar novos projetos de lei para cá, alterando as subvenções para nós não prejudicarmos essas entidades. Então, gostaria que os líderes do governo repensassem nesses 10 projetos, até porque dá uma certa tranquilidade para as entidades se organizar. Seria só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Valdir. Na sequência, passa a palavra ao vereador Carlos Antônio Kaiser. Carlos Antônio, que é vereador também do Partido Progressista. É final de mandato. Do Ranzi, né? Vem aqui. Não alcança. Está desligado. Não alcança. Pega aqui, ó. Opa. Oi. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia,
É realmente final de ano e o cenário político nosso está caótico. Tanto Brasília como Porto Alegre, Assembleia, deputados, senadores, Supremo Tribunal Federal. A população, na verdade, não sabe o que está acontecendo e por isso que realmente se fala militar e volta, porque, na verdade, não estamos nos entendendo mesmo, as instituições, uma confrontando a outra. Olha, em Porto Alegre, acompanhando o cenário hoje na imprensa, brigada militar se confrontando com a Polícia Civil, população generalizada, confusão, os deputados lá dentro trancados na Assembleia votando projetos, não está tendo aquela questão popular, aquela transparência, que é a participação de todos. Então, o cenário político, olha, que realmente termine o ano e entre todo mundo em recesso, porque está bem difícil mesmo de acompanhar a imprensa, Valdir. A gente vê aqui para o Lajeado, a gente já viu vários vereadores se manifestando, senhor presidente, e eu só quero citar a minha tristeza num fato que aconteceu, eu escutei hoje pela manhã. A gente sempre luta aqui porque Lajeado é uma cidade polo, regional, município forte, orçamento forte, muitas instituições em Lajeado, como a Univat, CRPO. Agora, eu sempre vejo o vereador Deja e outros vereadores lutarem muito por tal de IGP, que é o Instituto Geral de Perícias, vem para Lajeado, porque a Lajeado tem que ficar em Lajeado é forte, é polo. Agora, presidente, a gente ouve falar que a 16ª Coordenadoria da Saúde vai sair de Lajeado. Vai para onde? Estrela. Eu não sei, senhor presidente, eu acho que não houve uma mobilização política nossa aqui da Câmara, do Executivo, dos deputados, eu não sei, mas a gente ouvir isso, que nós não oferecemos um prédio, ou se ofereceram uma pequena, eu não sei. Eu só ouvi que a 16ª Coordenadoria da Saúde vai para a Estrela. Eu não vi luta nem nada para ficar em Lajeado, pelo menos na imprensa eu não vi nada. Então, eu acho que toda a população, e nós aqui, vereadores políticos, eu acho que a gente lamenta esse fato, porque há muitos anos estava aí, queira ou não queira, é uma coordenadoria que deveria ficar em Lajeado por ser polo. A gente lamenta esse fato, não se sabe o que aconteceu, não se sabe se Estrela se mobilizou mais rápido, mas, portanto, a gente só sabe que perdeu. E para encerrar, senhor presidente, esse projeto de lei de 3% para 4% de livre movimentação, eu apoio com certeza, até porque a gente sabe que essa livre movimentação são suplementações de verbas, muitas vezes para pagar folha, pagar água, luz, telefone, internamente nas secretarias. E isso não tem mais tempo hábil, Valdir, para mandar diversos projetos, diversas secretarias. Então, a gente sabe que o nosso corpo técnico da contabilidade, ele é todo formado por profissionais concursados, e vai agilizar em muito, Valdir, para concluir ali, fazer as suas suplementações, as suas necessidades para pagar os devidos fornecedores, muitas vezes. Então, a gente tem que apoiar, eu apoio, assim, de 3 para 4. Se o prefeito tivesse pedido de 3 para 10, eu acharia exagerado. Mas 1%, então, isso é para fazer alguns ajustes de secretarias internamente, para fazer os seus devidos, encaminhar 10, 15, 20... Se nós rejeitar, com certeza vai ter uma sessão extraordinária para analisar os projetos. É líquido e certo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Kaiser. Na sequência, passa a palavra ao vereador Círio Arnaldo Schneider. Círio Arnaldo, que também é vereador do Partido Progressista. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, imprensa, nossos funcionários. Acompanhando o pronunciamento dos colegas vereadores, a gente cada dia se assusta mais. Mesmo eu estando na penúltima sessão da vida de vereador desse município, nesses 35 anos que eu estou na política, inscrito num partido, então eu realmente achei que podia sair nas últimas reuniões bem melhor do que ouvir tudo que eu já ouvi hoje. E não vi tudo ruim ainda.
Tem coisa muito pior por vir ainda. É lamentável. Mas vamos começar pelo agricultor. Eu, até os 40 anos, estava ligado diretamente à agricultura e a gente trabalhava praticamente manualmente, não era maquinário. E eu, juntamente com meu pai, minha mãe e minha esposa e os filhos pequenos, nós conseguimos trabalhar e mostrar que meu pai e minha mãe foram escolhidos agricultores do ano do município de Lajeado, escolhidos por Emater, sindicato e JCI. Meu pai recebeu esse título em cima de trabalho. Nós evoluímos, na época, bastante, porque era duro o trabalho, mas se trabalhava muito e se conseguia. E sem ver um horizonte para uma aposentadoria no primeiro tempo, só lá no fim, depois, quando veio o movimento sindicato, trabalhadores rurais, todo esse tumulto que foi criado para que fosse aposentado. Resultado, a primeira aposentadoria era o meio salário para o agricultor, e nem para a agricultora nada ainda. E daí a gente já ouvia falar, professoras, certas empresas, funcionários de entidades públicas, já se aposentava com 38, 40, 41 anos. E ali adiante, veio um salário para o agricultor e um para a mulher. Quem decretou isso? Foi escolhido pelo povo e aprovado, só que alguém implantou. E nós temos tão maus comentários dessa pessoa, e hoje ainda está fazendo, era o Collor que assinou. Infelizmente o Collor assinou, mas eu digo infelizmente pelo que aconteceu com ele, mas para a população rural foi a maior conquista de todos os tempos, em cima de ter uma tranquilidade. E assim foi indo, que nem o agricultor pequeno hoje. Eu quero citar rapidamente umas questões que eu me lembro e vivo toda hora. Por exemplo, o filho de agricultor antes de 16 anos não pode mexer na terra, porque se o vizinho tira lá uma fotozinha e manda para a justiça, para a promotoria e tudo, o pai senta na frente do juiz e responde. Lamentável, porque depois, eu já disse aqui nessa casa, depois de 16 anos não volta mais mexer na terra lá e sujar a mão. Não volta. Tanto é que eu estive com uns amigos no interior de Forquitinha, um amigo principalmente, e ele é filho de um agricultor que eles têm 58 anos, os pais. Ele disse, a minha esposa trabalha fora, ela tem que me ajudar a sustentar a agricultura, porque eu não consigo viver da agricultura para me manter. Isso é real, pequena agricultura, também manual ainda. E tem um filho pequeno, daí recolhia para a creche, até conseguiu vaga lá para a creche. E aí ele me mostrou, nós fizemos um trajeto lá, moram ainda 10 famílias, mas isso são 20 quilômetros de estrada de chão lá. 10 famílias moram ainda. Sabe qual a idade dessas famílias? Tudo de 60 para cima. Nenhum filho está continuando naquela área lá como agricultor. Resultado, fechou. A floresta vai fechar, dominar aquilo lá tudo. Toda essa gente produzia e também contribuía para o nosso país, como hoje nós temos também a agricultura no agronegócio, que é a alavanca do Estado e do país. Mas, infelizmente, é assim. E o pior, o agricultor jamais tem direito de praticamente se manifestar. Por exemplo, agora a questão do leite. Recebia 1,80 por litro o vereador Casa, era um pouco mais, mas podia ter ficado 1,50. Agora não voltar para R$1. Agora as vacas produtivas, leiteiras que tem aí, espalhado por nosso município e principalmente os municípios que mais investiram na questão leiteira, estão todos abatendo as vacas, não tem mais como sustentar.
vão morrer à míngua e não tem perspectiva, porque o governo diretamente está importando leite em pó e estão ele misturando aqui com água, ninguém sabe o que é e o povo está tomando. Aí eu chego nas manifestações, agora o agricultor tem que ir para as ruas, fechar a BR, vereadores, aqueles que nos assistem, BR, RS, tem que fechar para disputar. Só que tem o seguinte, por exemplo, pode reunir 100, 200, 500 agricultores na BR, eles são corridos a pau de lá. E aí eu quero chegar na igualdade. Aí vem 10 índios, senta lá na BR, fecha uma BR. Onde é que está a igualdade nesse país? Não tem. Assim é os pobres e os ricos aqui no país. É a mesma coisa. Lamentável. A respeito do governo federal, eu não aprovo em nenhum momento e nem aprovava já. Agora, 13 anos, o governo estava aí, não alterou nada. Ficou tudo no mesmo, na verdade, espanjou. Agora o outro está 6 meses, o povo tentou se agarrar. É a mesma coisa, vem uma árvore nadando pelo rio, ele tem o tronco e os galhos. E o povo viu, pô, o tronco eu não consigo, já foi. Agora, eu vou tentar me agarrar num galho. E o galho quebrou também, porque não tem mais nada. E a roubalheira segue, e não tem fim. E aí, o que nós vamos dizer? Qual é a esperança? O lamentável e o mais triste é que o povo não tem mais otimismo. Não tem mais otimismo. Eles não veem mais um horizonte. Desculpe, presidente, mais uma vez passei um pouco do tempo, mas o senhor me perdoa. O senhor que é da agricultura também, de pequeno, eu sei que entende a minha manifestação. Obrigado. Obrigado, vereador Círio. Na sequência, passa a palavra ao vereador Lorival Evelino Santos Silveira. Lorival, que é vereador do Partido Progressista. Senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora não está aí hoje. A gente fica analisando o que é colocado aqui, e a gente, Sérgio, não pode tirar totalmente a razão do vereador Schaeffer, que é uma questão de desespero. A gente vai olhar o nosso Brasil hoje, o que está acontecendo, a gente não enxerga também uma luz no final do túnel. A bandidagem tomando conta, a insegurança tomando conta da nossa Lajeado, do nosso Estado, do nosso Brasil. E nem nos presídios não dá para encher mais, que hoje não tem como botar mais gente no presídio. Às vezes a polícia quer prender e não tem onde botar. A gente viu esse dia na reportagem, os coitadinhos dos marginais sendo algemados numa lixeira. Que barbaridade, né? Eles estavam ali porque fizeram uma coisa boa, os coitadinhos não podem ir para algemar na lixeira. Aí eu me refiro aos direitos humanos. É bom ter os direitos humanos, mas eu vejo os direitos humanos mais na proteção dos bandidos, dos marginais, do que as pessoas de bem. Se hoje acontecer uma fatalidade de uma pessoa de bem eliminar um bandido, coitado dessa pessoa. O marginal, o bandido, tem os direitos humanos, tem uma assessoria que... Agora, se é inverso, quando os marginal, o bandido, sem vergonha, vai lá e elimina um pai de família, uma pessoa trabalhadora, eu não vejo os direitos humanos se manifestar. Esse é o nosso Brasil, que está acontecendo. Então, é preocupante o que vem, não é de hoje, o que vem acontecendo, não é dos últimos 6 meses, Ricardo. Isso começou há muito tempo e cada ano a gente vê que está piorando o nosso Brasil. E eu também não vejo uma pessoa que vai melhorar o nosso Brasil. Eu não vejo aparecer um líder ou um partido político que vai ordenar, que vai colocar o Brasil no eixo. Que a economia internacional vai confiar nessa pessoa. Nós dependemos dos investimentos estrangeiros aqui no Brasil. Senão, não vai melhorar o Brasil mesmo. E o povo se organizou, e com razão, pedindo o impeachment. Quando tem uma coisa errada, não foi golpe, eu acho que quando tem uma coisa errada, tem que se tomar uma providência.
E a pessoa que é acusada tem que se defender, e eu confio na justiça. Tem gente que não confia, mas lá foi tudo dentro da justiça. Então, a presidente deve ter feito, e fez as coisas erradas, e foi interditada ou impedida de exercer o serviço de presidente, e vem o Temer. Dentro da situação atual, ele está tomando umas medidas antipopulares que eu não concordo também, até que vai ser prejudicial à população. Tem gente que se aposentou, eu estou me aposentando, beleza, mas os meus filhos vêm vindo atrás. Será que eles vão conseguir chegar a uma aposentadoria? Eu acho que não. Senão vão pegar por 5, 10 anos essa aposentadoria, tomara que pegue por 5, 10 anos. É uma questão de discutir. Mas, Ricardo, como tu sindicalista, esse dia esse pessoal fez a manifestação na rua que eu estava colocando, mas eu não vejo os sindicatos se organizando, que são as pessoas responsáveis para começar esses movimentos. Aqui na nossa região, o que eu estou vinculado, os demais sindicatos, eles estão calados diante da situação que está acontecendo. Eles deviam incentivar as pessoas. E eu não vejo essas pessoas se manifestando. Ou eu não estou enxergando. Esses sim vão se aposentar. Vão se aposentar com 65 anos, porque a vida deles é mais sossegada. Mas ele devia puxar a população, puxar os trabalhadores, puxar os colaboradores de empresa, e explicar o que está acontecendo. São os responsáveis para fazer esse elo entre a política e os trabalhadores. São os escolhidos representantes dos trabalhadores, como nós somos também. Mas eu não vejo esse papel hoje do sindicato. Vai uma crítica para os sindicatos, que eu vejo em Porto Alegre, eu vejo lá manifestação, mas aqui na nossa região eu não enxergo isso. Falar que tiveram os agricultores, mas isso aí é uma coisa à parte. Mas aqui dentro da nossa cidade, dentro da nossa região, sindicatos fortes, eu não vejo, se alguém pode me ajudar, se tem alguma coisa nesse sentido, mobilização de algum sindicato representante de alguma categoria se manifestando contra o que está acontecendo em Brasília. Então, se não tem a iniciativa do que nos representa, como trabalhador, porque eu sou um trabalhador, a gente fica acomodado, a gente não sabe o que está acontecendo. Muitos trabalhadores não têm essa informação, que chega lá. Eu vi que tu fez uma cartilha agora, né, Ricardo? Mas tem que mobilizar a classe, tem que colocar a realidade, porque se o sindicato, se as organizações que representam os colaboradores estão dizendo que é medida, não é antipopular, que vai prejudicar o trabalhador, o sindicato tem que se manifestar. Tem que se manifestar, e eu não vejo nem um carro de som na frente de uma empresa, nem um carro de som passando numa rua, mobilizando os trabalhadores nesse sentido. Então, fica a minha crítica aqui para os sindicatos. Desculpe, Ricardo, aí, mas eu acho que, acima de tudo, tem que começar por essas entidades. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Lorival. Passa a palavra ao vereador Adi Ceruti, Adi, que é vereador do PSD. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento a todos os colegas, pessoal que nos assiste aqui, secretário da Agricultura, secretário da Planejamento e demais integrantes hoje aqui na Câmara. Senhor presidente, nós estamos fazendo duas indicação. Uma é parabenizando pela eleição do Nelson Locatelli, que assumiu o Clube Tutti Fratelli, um clube em pleno sucesso, construindo sua sede nova, angariando novos sócios, uma sede que está, um clube que está se destacando na comunidade
de Lajeado e da região, resgatando um pouco da etnia italiana, né, numa região em que predomina mais mais a descendência alemã. Então, é louvável que seja bem conduzido, e nós estamos desejando ao Nelson Locatelli um bom trabalho. Outro requerimento é uma moção de apoio, de repúdio, junto com o vereador Lorival, em nome para o presidente da Sertel, Ireno Hemmon. Na semana passada, nós falávamos que era aumento. E é aumento. Discuti com o presidente, um integrante da Sertel, essa semana, me ligou, querendo justificar que não seria aumento. E eu questionei a ele o que seria, então, se não fosse aumento dos 25%. Em certo momento, ele me disse que é cota capital. Mas vamos lá. Se eu tenho uma conta de luz de R$100, eu vou pagar menos os 25% que é de taxas, eu vou pagar, em cima dos R$100, R$75 de consumo de energia elétrica. Em cima desses 75%, eu vou pagar os 25% de aumento em cima da energia. E aí, então, se dá um aumento real de 17% para o consumidor na energia da Sertel. Então, não venham tentar dizer para a população que não vai ter aumento. Vai ter aumento de em torno de 17% na conta da energia da Sertel. E não veio ninguém para a Câmara de Vereadores explicar o porquê desse aumento repentino, e um aumento que nem estão fazendo em outras votações na calada da noite, né? Então, não veio ninguém, nós queríamos que esse pessoal viesse, não vieram, e tentaram nos justificar por telefone, mas não nos convenceram, e não vão convencer a população, porque em certo momento eu questionei ele se esse dinheiro voltaria, ele disse que talvez vai voltar esse dinheiro. Talvez vá voltar esse dinheiro que estão falando que é cota capital. Então, provavelmente, não volta dinheiro. Isso é que nem tapa, estudar e não volta mais, né? Então, uma boa enganação no povo aí para recuperar os 60 milhões que tem de prejuízo na Sertel nos últimos anos de uma administração, má administração dos últimos anos. E não venham querer dizer para a população que não vai ser aumento, porque vai ser, né? Nós também estamos enviando, assinando um projeto junto com o vereador Ranzi, e que altera. Por isso, esse projeto que nós estamos enviando, ele acaba, vereador Valdir, com o acúmulo de projetos que tem hoje os CMs, eles ficam todos, vão sendo empurrados com a barriga, e no fim estoura na última sessão para ser votado. Hoje já tem 15 e talvez tenha mais aí para ser votado. Então, se ele tramitar normalmente, como é para ser tramitado, como tramita um processo que vem do Executivo, um projeto que vem do Executivo, ele vai ter as deliberações normais, e chegamos ao fim do ano com tudo, as gavetas em dias, os projetos em dias, né? E dizer para o seu vereador Valdir que a gente não é vaquinha de presépio aqui, que tem que acompanhar tudo o que diz a Comissão de Justiça e Redação. Nós podemos discutir, nós podemos divergir das interpretações que tem o pessoal que dá o parecer na comissão. Nós não precisamos acompanhar tudo. Como o senhor diz, que o plenário é soberano e que o plenário vai acatar a todas as decisões da comissão. Não, senhor. Não, senhor. Nós podemos discutir, nós podemos até perder, mas nós podemos discutir. Não dizer, o senhor dizer que nós vamos votar. Não é assim que funciona, Valdir. Por respeito os anos de legislatura que o senhor tem, mas não é por aí que deve funcionar. Cada um tem
Cada um tem uma ideia, a Comissão de Justiça e Redação tem a sua ideia e nós temos a nossa. Vamos defender a nossa, o senhor defende a sua e eles defendem a dele. E dizer que o maior golpe que foi dado nesses últimos 13 anos, nessa roubalheira que o país passou e está passando. Isso sim é golpe. Isso sim. E não só um partido. Vários partidos se juntaram e deram o maior golpe no Brasil, que nós vamos demorar muito para nos livrar disso, e vamos suar sangue para poder pagar essas roubalheiras que todos os partidos, vocês dá para ver que todos os deputados, todos os senadores estão envolvidos. Então, é duro para dizer isso, mas o Brasil vai sofrer muito para pagar essa conta aí que fizeram nos últimos anos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Adi. Eu passo a presidência ao colega Adi Ceruti para que eu possa fazer uso do meu espaço. Quero fazer uma homenagem ao motocross. Eu passo a palavra ao vereador Heitor Roupe pelos seus 7 minutos regimentais. Obrigado. Quero saudar os companheiros de mesa, colegas vereadores, saudação especial ao vereador Ricardo e ao Paulo, que estão ocupando a cadeira hoje, também todos os assessores, funcionários da casa, pessoas que nos acompanham, já nominados durante o protocolo. Quero, como sempre faço, fazer uma pequena prestação de contas aqui de participações e eventos na última semana. Na última sexta-feira, tivemos a oportunidade de participar da diplomação dos vereadores. Apesar de não estar sendo previsto, fiz parte da mesa oficial, mas foi um ato muito bem organizado pelo cartório eleitoral, pelo Dr. Jones, toda a sua equipe. Então, Lajeado sediou a posse, melhor dizendo, a diplomação dos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos de 8 municípios que compõem a 29ª zona eleitoral, e foi um evento muito bem organizado. Eu já participei de outros 2, eu acho que esse foi realmente bastante formal e muito bonito. Também ontem tivemos a oportunidade de participar da posse dos diretores e vice-diretores, também esteve lá a colega Ricardo, dos vice-diretores e diretores das escolas municipais de educação infantil e também das escolas municipais de educação fundamental. Então, esses diretores eleitos democraticamente lá na sua comunidade escolar tomaram posse para os próximos 3 anos, um evento extremamente importante, porque esses diretores farão a administração dessas escolas, tanto na área administrativa como também na área pedagógica. Então, é um momento importante na vida desses profissionais e o município como um todo teve uma participação bastante grande na elaboração desse plano de eleições e também, então, dando posse a esses profissionais. Tem um tema que me agrada muito, que eu tenho falado muito durante esse ano, nos últimos 4 anos, melhor dizendo, que é a questão da educação. E aí eu falo em relação à educação do trânsito. Eu sempre digo que Lajeado é uma cidade diferente, ela é uma cidade que não foi projetada para tanto avanço, para tanto desenvolvimento em pouco tempo. Lógico que já temos mais de 100 anos, mas Lajeado não é uma cidade planejada e nós não temos saídas para o trânsito hoje. Infelizmente, há muitas queixas, mas o Departamento de Trânsito faz o possível e nós, cidadãos, motoristas, também precisamos fazer a nossa parte. E para isso, o Departamento de Trânsito de Lajeado tem feito um trabalho muito bom na questão do projeto Educação para o Trânsito, desenvolvido junto às EMEIs e EMEFs, são as escolas municipais de ensino fundamental e infantil. Então, preciso parabenizar aqui o Departamento de Trânsito de Lajeado por essa iniciativa que foi tomada em 2013, inclusive, ela terá continuidade, inclusive, no período das férias, agora no mês de janeiro, com as escolas municipais de educação infantil, lógico, com temas de acordo com a idade deles, com filmes, com vídeos, com algumas falas, com alguns exemplos, mas sempre com muito proveito para essas crianças também, que logo levarão essas informações para os seus pais, envolvendo também os pais. Então, isso traz um benefício muito grande para a educação no trânsito. Isso traz a questão da segurança e o melhor andamento das questões de trânsito na nossa cidade, que a gente sabe que é difícil em função do alto número de automóveis que nós temos aqui na nossa cidade.
Também quero falar um pouquinho sobre os trabalhos de encerramento do Legislativo. Nós temos levado a pauta bastante enxuta, nós sobraram apenas 2 projetos do Executivo e apenas 3 projetos CM para a última sessão. Eu creio que isso, em poucos anos, tem acontecido. Isso é mérito do trabalho de todas as comissões, todos os senhores vereadores, e na condução também da mesa diretora, que conseguiu deixar a pauta enxuta, termos apenas 2 PL e 3 CMs para a próxima semana. Lógico, hoje adentraram mais 10 projetos, que o líder de governo já está pedindo acordo, e espero que isso aconteça para que possamos votá-los ainda no dia de hoje, e assim deixarmos uma pauta muito reduzida para a próxima semana. Quero responder ao vereador Kaiser. Kaiser, quero que o senhor me escute. O senhor indagou a respeito da transferência da delegacia da saúde para a Estrela. Isso é muito fácil de entender, é um ato político, infelizmente é assim que funciona. O governo do Estado é um ato político partidário. O governo do Estado, a gente sabe de que partido é, a gente sabe qual é o partido do município de Estrela. Não deveria ser assim, não concordo com isso. Eu acho que isso é com certeza é uma perda muito grande para Lajeado, mas é um ato político, e dificilmente algum movimento poderia impedir isso, a não ser um movimento político que consiga fazer frente aos partidos que estão no governo, nível de Estado, nível de município. Então, não é legal, não pode ser assim, a cada troca de governo, transferir entidades importantes, ainda mais que nós somos referência, cidade polo, então deveria ter ficado sim em Lajeado, mas infelizmente não tem o que fazer. Nós também estamos trabalhando na questão da posse dos senhores vereadores eleitos para a próxima legislatura, prefeito e vice. Tudo está sendo organizado pela assessoria do gabinete da presidência, também pela secretaria, lá junto com o pessoal da Univates, dia 30, então, às 18 horas, os senhores estão sabendo da data do horário, já estão sendo tomadas todas as providências, então, para essa posse no próximo dia 30. Quanto à semana que vem, espero então que a gente tenha realmente uma pauta enxuta. Depois, durante os avisos gerais, eu darei mais alguns avisos sobre a movimentação, sobre os programas da próxima semana. Lógico, será uma sessão normal, podemos votar sim projetos. Se o Executivo entender que tem alguma coisa de urgência, precisamos sim, porque nós somos também responsáveis, colegas vereadores, pelo encerramento da gestão do atual prefeito e vice. Então, é uma questão de gestão, não é uma questão partidária, precisamos também dar o apoio ao nosso prefeito e vice para eles poderem fechar as suas contas, fechar a contabilidade, dar o encerramento a essa gestão e entregar à prefeitura tudo em boas condições na área contábil de gestão para o futuro prefeito Marcelo Calmo, para o qual também desejamos sucesso. Eu devolvo a palavra ao presidente AD para ele também dar sequência, que nós teremos mais um ato a seguir antes do intervalo. Peço um pouquinho de paciência, senhores vereadores. Eu gostaria que todos os vereadores permanecessem no plenário, que nós temos uma homenagem a fazer, e então, antes do intervalo, eu devolvo a cadeira para o presidente. Obrigado, vereador Adi. Na última semana, ou algumas semanas atrás, nós apresentamos aqui um ofício onde nós sugerimos uma homenagem ao menino aqui de Lajeado, o menino Henrique Henrique, ao qual eu cumprimento, está aqui com seus pais, o Paulo Henrique e a Adriana, para uma homenagem a esse garoto que tem representado Lajeado e muito bem representado, inclusive a nível estadual e nacional. É um orgulho para nós, viu, Henrique? Ele começou a pilotar, pelo que eu tenho informações, com 12 anos, já conseguindo sucesso lá no seu primeiro campeonato, acho que foi lá em 2012, na categoria motocross 50 cilindradas, e foi conquistando espaço a nível estadual, a nível nacional, lógico também com o apoio da família, com o apoio de amigos, demais familiares, especialmente apoio de patrocinadores, mas eu entendo que nós temos sim o dever de prestar uma homenagem a esse garoto, porque ele tem representado Lajeado, o esporte local, e isso tem dado mídia ao município de Lajeado e à região, porque a gente sabe hoje quanto custa uma mídia
num jornal, numa emissora de rádio, numa emissora de TV, e esse garoto tem representado Lajeado e a região e tem trazido também divisas em termos de mídias, tem sido conhecido o nome de Lajeado, lógico, o nome da família dele a nível estadual e nacional, e muito tem nos orgulhado. Então, todos os senhores vereadores, eu apresentei o pedido e todos os senhores vereadores aprovaram esse pedido. Então, nós estamos trazendo esse menino hoje aqui para fazer uma pequena homenagem, entregando uma placa a ele. Então, nós convidamos o Henrique e a sua família, seus pais, a virem aqui na frente. Também convido todos os colegas vereadores para que a gente possa fazer a entrega dessa homenagem a ele e também tirar uma foto com ele e a sua família. Tu que é o motoqueiro ou não? É? Opa, tudo bom? Já. Oi, tudo bom? Vocês vão ficar aqui na rua. Isso aí, que é brasileiro. Ah, é? 2017. Não, o gaúcho é brasileiro. Vem pra cá, aqui ó. Bota até quanto? Até com 65. É um brasileiro, né? Muito sacrifício. Olha, Mas, paralelamente a isso, a gente tem que pensar